Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas, mulheres maravilhosas, mulheres potentes. Vou colocar o celular aqui para a gente poder receber vocês com muita alegria, gratidão pela presença de todas vocês que estarão aqui hoje comigo, né? Eu vou esperar um pouco a gente receber as pessoas aqui. Eu tenho certeza que muitas virão com muitos insights. As pessoas que fizeram os exercícios ontem, que se propuseram a fazer os exercícios, com certeza chegarão aqui com alguns insights. Então eu vou esperar vocês chegarem. Eu vou gravar aqui do outro lado. Coloquei uma câmera aqui para gravar, então eu vou gravar aqui também. Então vamos lá. Gravando, maravilha. Bem-vindas, rainhas. Oi, Vandinha, bem-vinda, tudo bem? Espero que sim, espero que esteja tudo bem. Eu estou muito feliz, muito animada para esse segundo dia de imersão. Destrave o seu poder, destrave o seu potencial, né? Sendo quem você realmente é. Destrave a sua potência interna, destrave os seus saberes internos, né? Para isso, ontem nós fizemos, né, uma live, uma imersão maravilhosa, falando sobre o reconhecimento da nossa história, né, familiar, dos nossos avós, dos nossos pais, o que a gente trouxe, né, de recursos dos nossos pais, dos nossos avós, o que a gente trouxe também de padrões de pensamentos limitantes, vindos da nossa família, da nossa cultura educacional, religiosa, dos nossos educadores, cuidadores. Ontem nós falamos um pouco sobre as crenças limitantes, né? Como elas nos prejudicam e nos colocam em caixinhas limitadoras, nos impedindo de enxergar as reais possibilidades que existem nesse universo, né? O mundo é lotado de possibilidades, o mundo é próspero e o mundo é abundante. Nós é que nos limitamos através da nossa vivência desde a nossa infância, da nossa educação desde a nossa infância, porque nossos pais e nossos avós também tiveram crenças que trouxeram consigo, né? Então, essas crenças podem nos limitar. Existem crenças que são motivacionais, construtivas, né? Motivadoras, empoderadoras, mas existem crenças que não são. E são essas crenças que a gente vai trabalhar dentro do Empodere Sua Abundância, que vai ser lançado no dia 7, né? Amanhã, depois da nossa aula sobre produtividade orgânica e produtividade robótica. Então, eu conto com você aqui, com a sua presença aqui, hoje e amanhã, para a gente trabalhar a produtividade orgânica e conhecer um pouco mais sobre ela, né? E desfazer um pouco desse ideal de produtividade robótica que a gente está tão acostumado e nos foi passado e nos ensinado, né? Essa produtividade que a gente vai agindo no piloto automático. Oi, Renove, com a Aline. Oi, Aline, tudo bem? Bem-vinda, rainha. Gratidão por estar aqui hoje. Eu espero que vocês tenham visto ontem a aula. Eu vou até tirar o som aqui agora. Esse som é lindo, gente. Essa música fala que a gente tem o poder de mudar a nossa vida. A gente tem o poder de olhar para as nossas dores e ressignificar as nossas dores. O que a gente puder fazer por nós, nós vamos fazer. Nós somos capazes, nós temos essa capacidade de nos curar internamente, de nos desenvolver, né? De evoluir como seres humanos primeiro, para depois evoluirmos a nossa profissão, o nosso lado profissional. Então, gratidão por estarem aqui. Eu não sei se vocês viram ontem a imersão. Eu queria que vocês me dissessem aqui, Thelminha, bem-vinda, Aline, Vandinha. Gostaria de saber se vocês presenciaram a live de ontem, se vocês assistiram a live de ontem. A live de ontem foi muito potente. A gente fez exercícios nessa live, né, para destravar o nosso bloqueio criativo, como empreendedoras que somos, mas principalmente como pessoas que somos. Porque, em primeiro lugar, estamos nós. Nós somos, né? Depois nós fazemos. E a gente foi condicionado culturalmente a entender que primeiro nós fazemos e depois nós somos. Mas isso não tem fundamento, né? Uma vez que você não está integrada de si mesma, qualquer desafio, qualquer intempérie que acontecer, qualquer mudança que acontecer na sua vida profissional, se você não estiver bem estruturada, bem trabalhada internamente e bem estruturada no seu trabalho, você pode desistir ao longo do caminho, né? Como a gente falou ontem, muitas empreendedoras desistem ao longo do caminho por não estarem bem estruturadas e bem pessoalmente e profissionalmente, tá? Ontem na live a gente falou, repetindo, né?
que é importante a gente olhar para a nossa história familiar. O que a gente traz de recursos dos nossos avós, dos nossos pais, né? Porque com certeza os nossos avós e nossos pais trouxeram recursos para nós. E ao mesmo tempo, o que a gente carrega de pensamentos, padrões de pensamentos limitadores que nos colocam em caixinhas limitantes, nos impedindo de enxergar as infinitas possibilidades que esse universo tem para todas nós, né? Hoje a gente vai trabalhar os reais valores e a nossos traços de personalidade. O que é isso, né? A gente vai olhar o quão é importante a gente reconhecer os nossos reais valores, que muitas vezes, gente, quando eu faço meus atendimentos, as minhas clientes, quando a gente faz esse trabalho de valores, elas começam a falar os valores delas. Mas, ao longo de um processo de trabalho, a gente começa a perceber que alguns valores estão condicionados aos valores familiares, aos valores educacionais, aos valores sociais e não aos seus valores internos. Porque a gente vai mudando ao longo do tempo. Graças a Deus, vamos evoluindo como seres humanos, né? Vamos dando passos à frente, a gente nunca está parado. Até quando a gente para pensar, para respirar, para o nosso ócio criativo, nós estamos em movimento. Nós sempre estamos em movimento, né? Por isso a importância de entender que parar também é necessário. Descansar também é necessário. Também é um movimento, tá? Desconstruir é um movimento, recomeçar é um movimento. Então, hoje a gente vai trabalhar esses valores que são inegociáveis, a gente vai fazer exercícios aqui, fica comigo até o final da live, porque você vai reconhecer qual é o seu traço de caráter mais predominante, né? Quais são os recursos que você tem dentro de você, que te impulsionam para ser empreendedora, autêntica, verdadeira, com a sua essência, né? Hoje em dia, gente, todas nós temos que trabalhar e empreender os nossos negócios, né? Nas mídias sociais. Dentistas, advogadas, médicas, decoradoras, designers, todas nós temos que empreender nas mídias sociais. Esse é o nosso caminho, né? Esse é o momento da gente fazer isso. E muitas delas acabam estacionando esse desejo de colocar os seus sonhos para frente por medos de aparecer no vídeo, medo de expressar a sua verdade e de perder clientes, medo de ser julgada, medo de ser criticada, medo de ser rejeitada, medo de ser abandonada. Isso eu falei na imersão de ontem. Quem não assistiu, por favor, assista, porque é muito importante. A gente falou muitas coisas importantes ontem, né? E hoje a gente vai, então, começar com os valores. Eu fiz uns PDFs aqui, eu espero que vocês gostem. Olha que fofinho, gente. Tô adorando essa coisa do PDF. E, às vezes, eu vou olhar para cá, porque eu também faço um roteiro. Eu aprendi, né? Eu, como executora e uma pessoa que sempre agiu na impulsividade, quando eu aprendi a me estruturar profissionalmente e me organizar pessoalmente e profissionalmente com uma produtividade orgânica e não mais robótica, isso a gente vai falar no terceiro dia de imersão, que é amanhã, eu entendi como eu posso me expressar no mundo com mais objetividade, né? Então o roteiro ele é importante para que nós possamos não passarmos, né, do tempo, não mudarmos de assunto e não esclarecermos o que a gente precisa colocar aí para os nossos clientes, né, para as pessoas que nos seguem, né, para os nossos pacientes, enfim, não sei qual é a sua profissão, né? Bem-vinda, Sá! Então, gente, quem não assistiu a live de ontem, eu sugiro e convido que depois dessa live aqui você possa assistir a primeira live, porque ela conta um pouco da importância do resgate da sua história familiar. Esse resgate é muito importante para que a gente entenda que é através do resgate da nossa história familiar, dos nossos avós, dos nossos pais, que a gente entende quem nós somos, né? A gente foi criado por eles, né? E muitas vezes a gente recebe informações deles que também são limitantes, porque assim eles aprenderam e assim eles puderam passar. A gente não consegue passar mais do que a gente sabe, né? Então a gente vai evoluindo degrau a degrau. Então cada vez que você vai se trabalhando, e isso é um processo interno, isso eu falei ontem, né? No primeiro dia de imersão, eu contei um pouco da minha história, o momento que eu mergulhei no autoconhecimento, né? Esse processo interno de autoconhecimento, ele é eficaz para que você entenda que
tudo o que aconteceu no seu histórico familiar, mesmo que tenha te gerado bastante dor, serviu para ser quem você é hoje. E tudo o que aconteceu no seu histórico familiar, tudo que seus pais, seus avós puderam te dar, era o que eles podiam dar, né? A gente só doa o que nos transborda. Eu não sei se vocês já ouviram essa frase. Então, ó, fica essa frase aí na memória. Nós só doamos o que transborda de nós. Se a gente transborda dor, a gente doa dor. Se a gente transborda amor, a gente doa amor. Se a gente transborda sabedoria, a gente doa sabedoria. Entende? Por isso é importante a gente olhar o nosso histórico com um olhar observador. Isso a gente fez ontem na imersão. A gente olhou um pouco da nossa história com um olhar observador, trabalhou algumas crenças limitantes, né, na imersão de ontem, trabalhou também, gente, foi muito legal o exercício, quem não fez, volta lá e faz depois, o exercício da gente destravar o nosso bloqueio criativo. A gente até rasgou papel aqui, foi muito bacana, tá? Trouxe insights, trouxe reflexões, né? Bem-vinda, Flor! E então, gente, eu quero começar com vocês hoje a nossa live falando sobre a importância dos valores, né, e do reconhecimento do nosso traço de personalidade para alavancar nossas vendas e para que nós possamos vender com a nossa essência e autenticidade, tá? Como é que de fato a gente identifica os nossos reais valores dentro de nós, né? Os valores, eles são um conjunto de características de uma determinada peraí, tá travando aqui. Calma aí. É um conjunto de características que determinam a forma como estas, né, características se comportam e interagem com outros indivíduos e com o meio ambiente, né? Então, são características que a gente vai trazendo desde a nossa infância através, né, são valores humanos, é um conjunto de regras, né, para que nós possamos conviver socialmente e evoluir e coexistir, né, na sociedade. Eles fazem nos tomar decisões, né? Aquilo que pra gente é inegociável, né? O que pra você é inegociável? Então os valores, eles trazem essa importância porque muitas vezes, gente, a gente traz valores. Isso eu trabalhei com as minhas clientes, né? Eu vou repetir aqui para as pessoas que entraram agora. Eu atendi algumas clientes que, quando a gente foi trabalhar os valores, elas perceberam que alguns valores não eram mais os valores inegociáveis delas, e sim valores que estavam atrelados à sua família, né? À sua cultura, à sua sociedade. Não fazia mais parte delas próprias. E por isso a importância da gente entender quais são os nossos reais valores, tá? Vamos lá. Por que é tão importante reconhecer os nossos valores principais? Eu vou desatar os comentários aqui para as meninas poderem ler. Tá melhor assim? O que vocês acham? Vejam aí, meninas, se tá bom. Me diz aqui, quer dizer, vocês desativei, né? Diz aqui pra mim, com comentários ou sem comentários? O que vocês acham? Oi, Fê, bem-vinda! Tá bom pra vocês? Vocês estão conseguindo ler direitinho? Por que é tão importante reconhecer os nossos principais valores? Porque são eles que vão nos conduzir ao entendimento do que é mais importante nas nossas vidas pessoais e profissionais. Eles é que traçam a nossa trajetória de vida. Entende a importância? Eles é que vão condicionar a nossa vida como pessoas que somos e como profissionais que somos. Por isso a importância de entender esses valores, tá? Vou mudar o PDF aqui. Então, gente, eu quero que vocês vejam aqui uma lista de valores, tá? E eu queria que vocês respondessem. A gente já vai começar com o exercício, olha que maravilha, bem-vindas. Queria que vocês respondessem quais desses valores são inegociáveis para você. Eu queria que vocês pegassem papel, caneta, escrevessem no papel e caneta para vocês terem com vocês, tá? E também depois que vocês me respondessem aqui. Os valores são lealdade, respeito, empatia, justiça, segurança, liberdade, honestidade, evolução permanente, solidariedade, verdade, fidelidade, aventura, tolerância, responsabilidade, honra,
status, compromisso, melhoria, qualidade. Eu queria que vocês me dissessem aqui, bem-vinda, Ju. Queria que vocês olhassem para essa tabela de valores aqui, né? Eu coloquei alguns valores, é claro que a gente tem inúmeros valores, né? Mas eu queria que vocês me dissessem quais são os valores que são inegociáveis para vocês. Mas, mais uma vez, né? Como eu disse na imersão de ontem, a gente precisa responder com o nosso coração e não com a nossa mente. A nossa mente está condicionada ao nosso ego. O nosso ego é uma distorção de realidade do que nós entendemos desde a nossa infância, que está atrelada às nossas crenças que foram construídas, né, e ensinadas pelos nossos pais, educadores, né? Então, a gente tem que responder sempre com o nosso coração. A nossa verdade está aqui, ó, tá aqui, dentro do nosso coração. Nosso coração é a porta da alma. É aqui que a gente se conecta com nós mesmas. É aqui que a gente expressa a nossa verdade. Então, deixa o ego, né, viajar para o Japão, como eu disse ontem. Deixa ele viajar para o Japão um pouquinho. Responda com o seu coração o que é um valor inegociável para você. Quais são os valores inegociáveis para você? Eu vou dar um minutinho aqui para que você escreva e para que você me responda. Quais são esses valores? Lealdade, respeito, empatia, justiça, segurança, liberdade, honestidade, evolução permanente, solidariedade, verdade, fidelidade, aventura, tolerância, responsabilidade, honra, status, compromisso, melhoria, qualidade, compaixão, tem vários outros, né? Amor. Então responda aqui para mim quais são os que você, né, os que são inegociáveis para você. Bem-vinda, Fê. Gratidão por estar aqui hoje. Quem não assistiu a live de ontem, gente, a imersão de ontem, eu sugiro que vocês assistam, foi muito bacana. Na live de ontem, a gente trabalhou o nosso desbloqueio criativo, entendendo um pouco da nossa história de vida, desde a nossa infância, né? Olhando para a nossa criança interna, trabalhando as questões do resgate da nossa história familiar, que traz muitos recursos para nós, né? Eu ontem disse que através dos meus avós, quando eu fui entender e olhar para a história dos meus avós, eu entendi de onde vinha a minha potência empreendedora, a minha força empreendedora, né? Ela veio do meu avô materno e do meu avô paterno. Olha só, a Fê escreveu: lealdade, empatia, honestidade, respeito, melhoria, compromisso. Maravilhoso, Fê. Todos os valores são valores que, se são verdadeiros para você, são valores inegociáveis, né? Se eles são verdadeiros, se eles vêm aqui do seu coração, eles são inegociáveis para você. E eles é que te conduzem a um trabalho como pessoa que você é e como a profissional que você é, né? Então, gente, os valores são inúmeros, né? Quem mais fez? Escreve aqui para mim. Isso me lembrou muito a constelação familiar. Porque o que acontece? A gente trabalha, como eu sou terapeuta sistêmica integrativa da Nova Era, eu trabalho resgate, não a constelação em si, tá? Que é um trabalho muito profundo. Eu não sou preparada para fazer isso, mas eu trabalho o resgate da criança interna. E esse resgate da criança interna trabalha as novas perspectivas de visão como observadora dos pais, dos avós, né? Das pessoas que nos criaram, da nossa história de infância. Isso traz muita força, gente. Isso traz novas percepções, né? E te libera daquela caixinha limitadora que a gente se coloca assim, todas nós nos colocamos, tá, gente? É muito normal isso acontecer. Mas a gente tem a possibilidade de abrir essa caixa e expandir para novos horizontes quando a gente entende, né, a nossa história, quando a gente entende outras perspectivas da nossa história, e aí a gente começa a olhar novas possibilidades. As novas possibilidades vão surgindo, tá? Eu quero até lealdade, respeito, justiça, honestidade, solidariedade e aventura. Que lindo! Eu quero falar para vocês o seguinte: eu faço um exercício com as minhas clientes, que é o seguinte. Vocês estão vendo esse cristal, né? Ó, vocês estão vendo o cristal aqui. Ele é bem transparente, não é?
Vocês estão vendo essa face do cristal, não estão? Eu até fiz uma live e falei sobre isso. Vocês veem essa face aqui do cristal. Agora, vocês conseguem ver qual é a face do cristal atrás? Responde aqui para mim se vocês conseguem ver qual é a face, a lapidação do cristal atrás. Ó, vou até aproximar aqui para você. Você consegue ver? Diz para mim se você consegue ver ou não. E a lateral? Você consegue ver realmente a lapidação da lateral? Você consegue, filha, ver atrás? Como é que é a lapidação atrás, então? Diz pra mim como é que ela é. Vamos lá, vocês conseguem ver a lateral, a lapidação real da lateral e a lapidação real atrás, aqui, essa parte de trás? A lateral vejo mais, atrás não, ok. A lateral a gente vê mais, mas você consegue ver perfeitamente qual é o recorte da lateral? Não, né? Por quê? Mesmo que a gente visualize esse recorte aqui, aqui tem outra lapidação que vocês não estão enxergando. Aqui tem outra lapidação, recorte, tá? Não é só aqui, aqui tem outro. E aqui tem um recorte mais profundo. Então, gente, o que acontece? Mesmo que a gente tenha, né, um ideal, uma ideia do que é a vida para nós, né? Sempre existirão outros lados, sempre existirão novas perspectivas, né? A nossa visão é limitada, exatamente, Flor. Por que a nossa visão é limitada? Porque a gente enxerga de acordo com o que a gente aprendeu desde a nossa infância. E o que a gente aprendeu desde a nossa infância são uma educação e uma cultura que os nossos pais e nossos avós nos passaram. E eles também não enxergam todas as possibilidades. Por isso que a gente tem possibilidades limitadas. E quando a gente trabalha internamente, quando a gente olha para a nossa criança, para a nossa história de vida, para os nossos reais valores, né, para os nossos traços de personalidade, a gente começa a enxergar novas possibilidades para nós, como mulheres, como seres humanos, e para a nossa profissão, como empreendedora que somos, né? Então, gente, eu vou dar um exemplo aqui. Eu queria que vocês escrevessem para mim o que vocês entendem como o valor reconhecimento. O que para vocês é reconhecimento? Escreve aqui para mim. Reconhecimento para você é... Escreve com o seu coração, gente. Aqui se permita ser quem você é de fato, tá? Deixa a sua mente, o seu ego, né, um pouco para lá. O nosso ego, ele é importante para nossa vida? É sim, é sim. Às vezes tem alguns momentos que a gente precisa, né, do nosso ego para ter um convívio melhor, né, entre a nossa sociedade. Mas muitas vezes o ego, ele ultrapassa a nossa essência, né? Por conta de tudo isso que eu falei anteriormente. Então, o nosso ego às vezes nos atrapalha de enxergar a potência que a gente tem dentro de nós. Entende? Nós temos uma potência muito forte, muito grande. Eu entendi isso quando eu mergulhei profundamente no autoconhecimento e hoje, né, com todo o meu conhecimento, a minha experiência profissional, sou analista comportamental, analista corporal, coach criacional, terapeuta sistêmica integrativa, né? Nos meus processos como atriz eu também aprendi muito de espaço, de limite de espaço, de aprender a delegar, aprender a dizer não. Na minha profissão de produção de eventos eu também aprendi muito, né? A coordenar, a direcionar, a analisar, a planejar. Então a gente tem que olhar para a nossa história atrás para entender todas as potências que a gente já trouxe de recursos que às vezes a gente não percebe. Olha só, multitarefas. O que é reconhecimento para vocês? Reconhecimento para mim é reconhecer seus erros e aceitá-los. Perfeito, Bibi. O que é reconhecimento para vocês, meninas que estão aqui? Escreve aqui para mim, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. O que acontece? Muitas pessoas podem dizer, reconhecimento para mim é ser autoridade.
Reconhecimento para mim é ser referência no assunto. Reconhecimento para mim é ter status. Reconhecimento para mim é ter fama. Reconhecimento para mim é tomar consciência. Percebam que a palavra, o valor reconhecimento, muitas pessoas podem ter esse valor de reconhecimento, mas este valor, ele pode ter um significado diferente para cada uma de nós, né? Então, por isso é importante a gente olhar e reconhecer quais são efetivamente os nossos reais valores. Tomar alguém consciente de mim. Perfeito, Flor. E por que é tão importante... Deixa eu colocar aqui. Por que é tão importante, né? Ah, não, é esse não. Pera aí. Deixa eu colocar o outro. Tá. Foi esse que eu falei aqui pra vocês. Por que é tão importante a gente reconhecer os nossos valores principais? Eu quero reforçar isso aqui pra vocês. A Fê escreveu: uma forma de enxergar o lado de fora, como minhas ações refletem e se eu estou no caminho que eu mesma me propus alcançar. Maravilhoso, Fê. Perfeito. Por quê? Porque eles vão nos conduzir. Mais uma vez, eu queria deixar bem claro isso para vocês. São os nossos valores que conduzem os nossos empreendimentos profissionais. São os nossos valores que conduzem a nossa vida como pessoas, seres humanos e profissionais, tá? Agora, eu tenho essa sensação de vários significados com a justiça. Exatamente. Tem gente que a palavra justiça, né? Ela tem tantos significados. Tem gente que entende justiça, né, como alguém ter que pagar por alguma coisa, né, que fez. Ou tem gente que entende justiça como distribuição igualitária a todos, né? Tem tantas definições para a palavra justiça. Isso depende do seu modo de enxergar, que vem da sua história familiar, que vem da sua história, né, que você carrega desde a infância. Oi, Raquel, bem-vinda. Então, gente, eu queria que vocês fizessem agora o seguinte. Depois que vocês escolheram quais são os valores inegociáveis, eu gostaria que vocês se permitissem fechar os olhos e dentro desses valores inegociáveis que vocês escolheram, eu gostaria que o seu coração sentisse de 1 a 5 quais são os 5 principais valores que você tem. Quais são os 5 principais valores que você realmente tem dentro de você como pessoa? Vamos deixar o profissional de lado agora. Vamos falar na pessoa. Quais são os 5 valores principais que você tem como a pessoa que você é? Feche os olhos, se permita. Aqui você pode se permitir, se soltar, se liberar, se libertar das amarras, né? A gente fica muito condicionado ao nosso ego. A gente fica muito condicionado a dizer, né, o que o nosso ego nos pede para dizer. Vamos deixar o nosso coração entrar. Bem-vinda, Beca. Vamos deixar o nosso coração falar. Deixa o seu coração dizer para você de todos esses valores que você recebeu aí, que você percebeu que são inegociáveis para você. Quais são os 5 principais valores que você tem como a pessoa que você é? Obrigada, Fê. Se permita. Vamos lá, gente. Vamos nos permitir liberar o que o nosso ego está condicionado a pensar de nós. Vamos nos permitir. Quero que vocês coloquem aí. Eu vou dar 1 minutinho para vocês pensarem. Gente, a gente está tão condicionado a ter resultados rápidos, a ter resultados em 1 segundo, né? Que quando eu falo assim, eu vou dar 1 minutinho para vocês pensarem. O nosso ego fala, ai meu Deus, não, mas vamos lá, termina de fazer a imersão. Não é por aí. Lembra que eu falei no começo que às vezes o parar, o refletir, o descansar também é um movimento? Então deixa esse movimento fluir.
Esse movimento precisa estar presente em você para que você desfrute cada caminhada da sua trajetória empreendedora, tá? Que potente isso, eu já sabia, mas agora quase consegui tocar nos valores da minha vida e do meu trabalho. Que bom, Flor, fico feliz por você. Eu quero dizer para vocês o seguinte, gente. Quando eu cresci com alguns valores, né? Alguns valores, eu tinha certeza, na verdade, né? Eu acreditava, crença. Olha que interessante, eu acreditava, crença, que eram meus. O valor do reconhecimento profissional, né? E o valor de ser uma referência no teatro. Eu trouxe esses valores comigo, tá? Mas quando eu fui cavucar lá na minha história, cavucar é uma expressão mineira, tá, gente? Bem-vindo, Lizinho, meu primo lindo, gratidão por estar aqui. Quando eu fui olhar lá na minha história, que eu contei pra vocês ontem, né? Que eu repeti, né, comportamentos para me sentir aceita, para não me sentir mais rejeitada, porque eu não me sentia suficiente. Eu fui repetir comportamentos, profissões. Eu repeti profissões da minha irmã. Por quê? Porque lá atrás eu sentia que para ser alguém eu tinha que ser igual a minha irmã ou igual a minha prima. Eu contei essa história para vocês ontem. Quem não assistiu, depois volta lá, a live vai ficar gravada até amanhã. Então volta lá para assistir, porque é muito importante a gente olhar para isso. Quando eu me trabalhei internamente, quando eu descobri o meu propósito, a minha missão nesse mundo, a minha missão, né? Quando eu descobri tudo isso, eu passei a expressar a minha verdade, a minha autenticidade, do meu jeito. Entende? Eu passei a parar de seguir padrões. E aí, quando eu entendi que alguns valores não eram meus, e sim da minha família, o reconhecimento, né, o status, não era meu. Não era meu. Quando eu saí do teatro, muitas pessoas disseram assim pra mim: você é maluca, porque tudo que eu fiz, gente, eu sempre me doei muito. Eu me dou muito a tudo que eu faço. Eu me dou com toda a minha verdade a tudo que eu faço. Eu recebia muitos elogios. Então, quando eu parei de atuar, as pessoas disseram: você é maluca. Você tá num trampolim para fazer sucesso, né? Você tá faltando só isso aqui para você explodir, porque você já tá aí no mercado, trabalhando com atores que são conhecidos no mercado, né? Por que você vai terminar agora? Porque eu entendi que aquele valor já não me cabia mais. E eu saí daquilo com paz interna, com harmonia interna, com consciência, entende? Porque o meu valor de família é muito forte, tá? Então, o meu valor primordial é a minha família. O meu valor, tá? Para você pode ser evolução constante, permanente, pode ser status, pode ser referência, pode ser aventura, pode ser liberdade. Para mim, o meu valor primordial é a família. Então, o que eu faço? Eu adequo todo o meu trabalho, o planejamento, a produtividade, os atendimentos, para horários, né, em que eu possa ter horários com a minha família. Então, eu condicionei todo o meu trabalho a horários específicos, né, para que eu possa ter tempo para mim, em primeiro lugar, para realizar os meus rituais. Isso a gente vai falar no terceiro dia de aula, a importância dos rituais na nossa vida, tá? Não entenda o ritual como religião, tá, gente? Não tem nada a ver. Eu vou explicar amanhã para vocês. Então, quando eu adequei o meu horário de atendimento, de planejamento, de estrutura, né, para vender o meu processo, eu pude ter mais tempo para mim, para minha família. Então, eu tenho tempo para minha família, para o meu marido, para minha filha, para minha cachorra, todos os dias. Todos os dias eu tenho esse tempo, entende? Agora, o meu campo profissional, um valor que é primordial é a qualidade, tá? Eu primo muito pela qualidade. Tudo que eu fiz na minha vida, eu fiz com qualidade. Ah, mas, poxa, esse slide seu aí, você podia ter feito muito melhor. Você podia ter aprimorado muito mais o seu slide? Podia.
mas é o que eu faço, o que eu posso fazer de melhor, eu faço com todo o amor, toda a dedicação para vocês. Então, para mim, isso é ter qualidade. Entende? Então, eu dou a mão para as minhas clientes durante o processo evolutivo, né? Eu oriento as minhas clientes, eu conduzo as minhas clientes a caminhos que elas mesmas vão descobrir sozinhas. Mas eu conduzo, eu estou ali presente, né? Com todas elas. Eu não largo de mão, porque essa profissão não é só uma profissão para eu ganhar dinheiro. É uma profissão que faz parte da minha missão. E a minha missão, gente, olha que interessante isso eu aprendi há uns anos atrás, quando eu trabalhava com cura energética, né? Que eu trabalhei com cura energética. Gente, a nossa profissão, ela faz parte da nossa maior dor, tá? Então, o que acontece? Eu queria explicar isso para vocês, não de uma forma rasa, mas eu tenho muita coisa para explicar ainda. Mas tudo que a gente faz, se a gente está trabalhando com a nossa missão, a gente vai se curando, a gente vai se transformando e a gente vai evoluindo. Portanto, o Empodere Sua Abundância, os atendimentos que eu faço, eu vou me curando, eu vou abrindo os horizontes cada vez mais para novas possibilidades para mim também. Não é só para os meus clientes, para as minhas clientes, é para mim. Isso faz parte da minha missão evolutiva como ser humano aqui na Terra, né? Então, gente, um dos valores primordiais no meu campo profissional, que bom que fez sentido, Fefe, que bom, tua melhor realidade. Oferta a tua melhor realidade, exatamente, Flor. Outra coisa que eu tenho como primordial na minha vida pessoal e profissional, a liberdade. Eu prezo muito pela liberdade. Eu prezo pela liberdade geográfica, eu prezo pela liberdade e qualidade de tempo. São duas coisas que eu prezo muito. Então, eu quero trabalhar aonde eu estiver. Eu posso trabalhar do meu computador, do meu celular, na praia, viajando, né? Indo para outros lugares, visitando a minha mãe, né? Aqui em casa, nos horários pré-estabelecidos, né? Bem estruturados, bem organizados, e organização a gente vai entender amanhã, né? No terceiro dia de imersão. Liberdade, liberdade de pensamentos também, né? É muito importante eu ter essa liberdade de pensar, liberdade de fazer e liberdade de ser em primeiro lugar. A gente falou muito ontem isso, né? Ontem e amanhã também a gente vai falar sobre isso, né? A gente vem de uma cultura que veio desde o século XIX, na Revolução Industrial, onde, na verdade, vinha até antes, né, gente? Na conquista lá do Império Romano, quando eles começaram a guerrear para conquistar terras, isso já começou a surgir inconscientemente, né? Mas isso se apropriou de uma maneira na Revolução Industrial. A gente entende hoje, né? A grande maioria das pessoas entendem hoje que para você ser, você precisa fazer em primeiro lugar. Fazer, 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 produzir, produzir, produzir para ter e aí ser. Quando na verdade, gente, a gente precisa primeiro ser quem nós somos para expressar a nossa autenticidade e verdade ao mundo, porque as pessoas, os clientes se conectam com você, não é com o seu produto. As pessoas e os clientes se conectam com a sua vibração, com a sua intenção, com a sua verdade. Essa é a primeira conexão. É a vibração interna que está aqui dentro de você. Se eu desse hoje essa aula assim, gente, ó. Ô, gente, então, eu queria falar sobre valores para vocês, tá? Valor, deixa eu pensar aqui. Valor pra... Vocês iam se conectar? Né? Não conecta. Eu tenho que passar o meu jeito é assim, é de gesticular muito, é de falar muito, né? Eu falo sim, isso faz parte de mim, né? Ó, essa é a minha verdade, né? Então eu tô aqui mostrando a minha verdade, eu estou desbloqueada criativamente.
Eu tenho hoje consciência dos meus reais recursos, das minhas potencialidades, das minhas qualidades. Eu tenho consciência das minhas fragilidades, que é muito importante, a gente vai olhar para isso agora, daqui a pouquinho, tá? Porque são delas que vêm os meus maiores recursos. É no momento em que eu estou nesse momento de fragilidade que a gente volta para o nosso casulinho, que também é muito importante, ele faz parte do nosso processo. A gente não pode, menosprezar esse momento do retorno. A gente precisa desse retorno para refletir, se auto-observar, analisar o que a gente vem fazendo, que talvez não esteja dando certo, que não faz parte da nossa verdade, que não faz parte da nossa essência, né? Para que depois a gente refloresça, renasça, né? Que a gente depois desabroche e recomece de uma outra perspectiva, com um novo passo, né? Num novo degrau. Então, gente, essa parte de valores são muito importantes. Eu queria deixar aqui para vocês, né? Eu vou deixar depois o PDF para vocês, para quem quiser. Eu vou deixar o PDF. Olha só que interessante. Agora a gente vai falar sobre como a personalidade pode alavancar as suas vendas como empreendedora, tá? Você precisa se conhecer. Você precisa saber quem você é. Sabendo quem você é, você vai descobrir quais são todos os seus recursos e quais são as suas fragilidades, né? Então, quando a gente traz a nossa história de vida desde a nossa infância, e a gente vai trabalhar, né, o que a gente traz também de comportamentos que nos moldaram até hoje quem nós somos, tá? O nosso corpo físico, ele carrega traços genéticos, obviamente, o nosso DNA, né? Então ele traz esses traços genéticos como tom de pele, cor de olho, formato da boca, né? Formato do cabelo, enfim. Também traz traços de personalidade, que a gente vai aprendendo desde a nossa infância. Mas esses traços de personalidade também podem se moldar no nosso corpo físico. Isso é muito interessante, tá? O nosso corpo físico também é moldado pela percepção do mundo externo, desde a barriga da nossa mãe. Quando a gente está na barriga da nossa mãe, quando a mãe contrai a barriga, a gente entende um desconforto e a gente para de se mexer. Quando a mãe está relaxada, o bebê mexe. Eu não sei quem aqui é mãe, que já sabe, né? E já percebeu isso. Quando a gente está relaxado, o bebê mexe mais. Quando a gente está mais nervosa, com a barriga contraída, inconscientemente a gente contrai a barriga por conta das questões do meio externo que você vem passando ao longo do dia, né? O nosso corpo vai se formando a partir daí. Como? As sinapses neurais são formadas no nosso sistema nervoso do 0 aos 5 anos. E aí, gente, essas sinapses, elas recebem uma capa, né? Do 0 aos 5 anos, do 0 a 1, 1,5 a 2,5, 2,5 a 3,5, 3,5 a 5. A gente vai formando capas que vão protegendo essas sinapses neurais. E elas são formadas em várias partes do nosso corpo, em 5 partes do nosso corpo. Isso faz com que o nosso corpo se molde também adequado a essas sinapses neurais, a percepção do meio externo, tá? Eu não vou me aprofundar muito nessa parte, tá? Porque é uma parte teórica muito grande, é uma parte que foi estudada por William Reich, né, o psicólogo. Ele trouxe de estudos através de Freud, Lowe também pesquisou muito sobre isso. Também o pai da constelação familiar trouxe, né, essa percepção através desses estudos. Mas a gente tem aqui, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu quero que vocês reconheçam em vocês quais são as suas habilidades, os seus recursos e quais são as suas fragilidades, para poder ter noção de quem é você de fato e para que você entenda que os seus clientes também possuem recursos e fragilidades, né? Todas nós mulheres, de certa forma, temos múltiplas habilidades. Nós, de certa forma, somos multipotenciais. Nós temos habilidades distintas. E habilidade, gente, ela é treinável, né?
Uns podem ter mais facilidade com algumas coisas no primeiro momento, outros podem ter mais facilidade com outras no primeiro momento, mas todos nós somos capazes de aprender, né, novas habilidades, tá? São recursos que vêm desde a barriga das nossas mães. A gente vai aprendendo essas habilidades de sobrevivência diante das perspectivas que a gente cria da nossa realidade. Os nossos comportamentos vão se moldando de acordo com as nossas experiências, tá? Desde a fase inicial, dos 0 aos 5 anos, como eu disse aqui, formando os nossos traços de caráter, traços de personalidade. Os reconhecimentos desses traços, deixa eu ver se eu fiz um PDF sobre isso aqui. Não, esse aqui eu já passei, né? Vamos ver se esse aqui, ó. Por que é importante a gente reconhecer os traços de personalidade? E por que esses traços são úteis para trabalharmos a nossa multipotencialidade? Porque esse reconhecimento dos nossos traços vai nos ajudar a reconhecer os nossos limites, a utilizar dos nossos recursos para expandir no nosso negócio, a saber pedir ajuda e cooperação certa para pessoas certas, né? À nossa volta, a entender, a se colocar no mundo, né? A entender os melhores recursos de cada pessoa à sua volta, dos seus parceiros que estão trabalhando com você, dos seus clientes, da sua equipe, a ter qualidade nas relações pessoais e profissionais. Uma vez que você entende os seus recursos, você passa a entender os recursos do outro e as fragilidades do outro também. Isso gera empatia, isso gera escutativa. E escutativa gera conexão, né? Então, vamos reconhecer aqui cada traço, suas fragilidades e seus recursos? Eu vou dar, gente, uma breve explicação de alguns recursos e fragilidades de cada traço. Mas antes eu queria entender se vocês aqui, se está fazendo sentido para vocês tudo que eu venho falando, se vocês estão entendendo, se tem alguma dúvida. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar as perguntas aqui nessa caixinha de interrogação, tá? Tá fazendo sentido para vocês? Tudo que a gente vem trabalhando desde o primeiro dia de imersão até hoje, faz sentido na sua vida como empreendedora? Diz pra mim aqui, dá um delayzinho, né, na resposta, eu vou esperar a resposta de vocês, tá? Vamos lá. Responda aqui pra mim se tá fazendo sentido. Muito? Que bom, Fê. Que bom. Total. Obrigada, Bibi. Olha só, gente, a Bibi é minha filha, ela tem 11 anos e ela é uma pessoa que já está olhando para dentro de si, né? Dentro da escola dela tem um trabalho super bacana de olhar para as questões internas, para os sentimentos, de externalizar os sentimentos, coisas que na nossa época não existiam dentro das escolas, né? Então, olha que bacana. Que bom, gente, muito sentido, que bom. Vamos lá. William Reich, psicoterapeuta, pesquisador, né, filósofo. O que ele fez? Ele estudou os comportamentos humanos e os traços de caráter através dos moldes corporais, tá? E ele denominou esses traços com 5 nomes, gente, que agora eu vou falar, presta atenção aqui. Gente, atenção. Esses nomes não têm nada a ver com a designação gramatical da palavra, tá? Ele denominou assim, não se sabe o porquê, mas não tem a ver com a designação gramatical da palavra, tá bom? Então, o primeiro traço, eu vou colocar aqui já para vocês. E aí eu quero, gente, que vocês comecem a olhar os recursos e as fragilidades de cada traço e depois trazer para mim aqui quais traços que vocês mais se identificaram, tá? Porque o que acontece? A gente tem 5 traços. E a gente tem dentro de nós esses 5 traços. Só que 2 são mais predominantes, tá? 2 predominam mais e em raras exceções 3, tá bom? Então vão olhando com um olhar atento, né? As fragilidades e os recursos de cada traço, que aí você vai se identificando ao longo do tempo e vai percebendo em você o que você tem de fragilidade e o que você tem de recurso, tá bom? Bom, o primeiro traço, gente, se chama esquizoide. Não tem nada a ver com a definição gramatical, tá? Reich denominou dessa maneira.
Esquizoides são pessoas que têm o corpo mais alongado, mais fino, as junções do corpo, os ossinhos ficam mais proeminentes, os ossinhos do cotovelo, né? Um corpo bem magrinho, a boca mais fechadinha, com menos cor, o rosto mais alongado, a testa mais proeminente, os olhos mais esbugalhados, mas são olhos que não conectam, tá? São olhos que estão lá, pensando lá atrás, lá em outras coisas, tá? Quais são... aqui eu coloquei as fragilidades, mas eu vou colocar os recursos primeiro, peraí. Não, vamos de fragilidade mesmo, né? Quais são as fragilidades desse traço comportamental? Eles têm medo da rejeição, medo de se sentirem rejeitados, tá? Porque desde o 0 ao 1º ano de idade, dentro da barriga da mãe deles, né? A mielinização foi formada, aquela capa de proteção das sinapses neurais foi formada no cérebro, tá? Por isso que eles têm a cabeça maior, a testa maior. Eles têm medo de se sentirem rejeitados, tá? Então eles se isolam, eles não gostam de estar em grupos, não gostam de estar em lugares muito movimentados, eles têm medo de incomodar as pessoas, as pessoas que têm esse traço, né, comportamental, não gostam de ser o centro das atenções, não gostam do contato visual ou físico. Essas pessoas não gostam de abraço, não gostam de toque, tá? Elas se sentem desconfortáveis. Por isso a importância de você perceber em você e perceber no seu cliente, tá? Que mais que ela tem de fragilidade? Deixa eu ver aqui, porque tá tampando aqui, deixa eu desativar o comentário. Não expõem as suas ideias quando estão nesse momento de fragilidade interna, se fecham nos seus mundos. Sabe aquele mundo paralelo? Aquela pessoa que se fecha na caverna? Então, são essas pessoas que têm esse traço de personalidade, tá? Agora, os recursos dela, olha que interessante quando ela está no seu recurso. São altamente criativas, são imaginativas, são aquelas pessoas que criam com muita facilidade. Elas têm uma percepção de mundo muito fantasiosa e elas conseguem criar milhares de coisas. Você fala, meu Deus, de onde surgiu isso, né? De onde surgiu esse projeto? De onde surgiu essa ideia? De onde surgiu esse atendimento, né? De onde surgiu essa matéria? São pessoas muito criativas, possuem capacidade de criar mundos paralelos, né? Aquela pessoa que viaja, você está conversando, de repente ela está lá no outro mundo, porque ela já está criando ali no mundo dela, né? Elas precisam fazer parcerias com outras pessoas de outros tipos comportamentais para poder executar suas criações. Elas não conseguem, né? Assim, elas têm uma dificuldade em executar as suas criações porque elas não têm essa força, né? Principalmente elas não têm força na perna e elas não têm força de planejamento, tá? Ela confia no que ela cria, ela traz novas ideias e geralmente são pessoas mais auditivas, são pessoas que são mais da escuta. Então, portanto, gente, olha a importância de você entender isso para que você alavanque, né, a sua venda, o seu atendimento, a sua consultoria. Se você está olhando para uma pessoa que é uma pessoa que não se conecta muito com o olhar, que tem o rosto mais ovalado, que tem, né, é pessoa mais fininha, que tem os ossos mais proeminentes, ela tem uma predominância, não que ela não tenha os outros traços de caráter, tá, gente, de personalidade, mas ela tem uma predominância para ter esse traço mais potente, tá bom? Dentro de uma empresa, você usar essa pessoa, né, contratar essa pessoa que é mais criativa para criar as ideias, para bolar produtos, para criar projetos, você vai longe. Essa pessoa é excelente em criar, tá? Agora, o outro perfil comportamental, deixa eu ver aqui onde é que tá, eu coloquei aqui, esse é o recurso, não, peraí, ai gente, eu não coloquei os numerozinhos aqui, me perdoa, tá? Mas vamos lá, esse aqui, altamente criativa, perfeito, que é o do esquizoide. Agora a gente vai para pessoas que têm um perfil denominado por Reich de oral, tá? São geralmente pessoas que têm formas mais arredondadas no corpo. A pele é uma pele, não é rija, é uma pele mais molinha,
São pessoas que têm formato do rosto mais redondo. O olhar é um olhar meio de criança, pedindo colo, né? Aparentemente elas aparentam ser mais novas. São pessoas que têm boca um pouco mais definida, mais carnuda, né? Também tem o oral da falta, que são pessoas magras, né? Que emagreceram. Tem um buraco aqui no meio do peito, mas tem as formas arredondadas, tá? Qual é a fragilidade dessas pessoas? Quando elas estão nas dores delas internas, elas têm muito medo do abandono. Geralmente, nesse momento de 1 a 2 anos e meio, né? Elas passaram por algum processo que elas se sentiram abandonadas. Elas entenderam que naquele momento elas se sentiram abandonadas. Se foi num choro dentro do berço e a mãe não pôde atender naquele momento, pode ter sido, tá? Se foi em excesso, por exemplo, tá chorando por conta da fralda que tá machucando, né? Ou do lacinho que tá dando incômodo e a mãe vai e dá mamadeira, dá comida, dá banho, dá tudo, menos troca, né? Não troca o que precisa ser trocado. Isso também é um sentimento distorcido de abandono, tá? Elas têm medo de não serem percebidas, elas gostam muito de serem percebidas pelas pessoas, tá? Então, quando você tiver com um cliente que tenha essa forma, né, mais arredondada, esse olhar mais redondo, mais infantil, né, essas formas mais arredondadas, elas são pessoas que pedem para ser reconhecidas, tá? Isso faz parte, isso é muito importante para que elas potencializem os seus recursos, tá? Criam dependência emocional com outras pessoas ou projetos, né? Elas não conseguem se desapegar das pessoas e dos projetos. O aspecto mais infantilizado, precisam chorar para aliviar as suas dores. Gente, olha o quanto é importante. E quantas vezes, né, os pais, para esse tipo de traço de comportamento, de traço de caráter, quantas vezes os pais falaram assim: engole o choro, menina. Para de chorar. Você não tem que chorar, tá chorando. Você é muito fraca. Você é muito frágil. Quantas vezes você, né, você pode não ter ouvido isso, mas quantas vezes muitas mulheres ouviram isso, né? Eu sou uma pessoa que tem um traço predominante oral, tá? Eu gosto de toque, eu gosto de estar no meio do grupo, da multidão, eu gosto de ser tocada, eu gosto de ser reconhecida, tá? Então, gente, eu tenho outro mais predominante ainda e eu vou falar para vocês depois. Eu preciso chorar para limpar as minhas águas que estão paradas aqui dentro. As minhas dores, as minhas sensibilidades, eu disse lá no primeiro dia de imersão, eu sempre fui uma criança sensível, né? E a minha mãe não sabia lidar com essa sensibilidade. Então isso trouxe distorções de quem eu realmente era, né? Trouxe crenças limitantes e padrões de pensamentos destrutivos para mim naquele momento, né? Então eu preciso chorar para aliviar para liberar essa água parada dentro de mim, tá? Tentam agradar os outros para manter a atenção quando estão nas dores. Então isso é muito importante a gente olhar, gente, porque muitas vezes quem tem esse traço de caráter, com essas características, se está no momento de fragilidade, de não se conhecer, de não reconhecer as suas potencialidades, essas pessoas, elas começam a dizer sim para tudo. Sim, 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 sim e vão. E sabe o que isso causa? Desvalorização, né? Por que elas dizem sim? Porque elas não se sentem suficientes. E aí elas querem o reconhecimento a qualquer preço. Só que as pessoas começam a reconhecer essa pessoa com um desvalor e não com o valor que ela tem. Entende? Então não conseguem curtir o que já conquistaram, misturam história com sensações. Tá? No seu recurso, o que acontece quando ela está no seu recurso? Olha só, elas são extremamente comunicadoras. São pessoas que se comunicam com muita facilidade. Elas se comunicam de todas as formas. A comunicação verbal, a não verbal, toques, expressão corporal, né? Amam estar e trabalhar em grupos. São pessoas maravilhosas para trabalhar em grupos. Adoram ser percebidas. São transparentes, são sensíveis, são intuitivas.
Então, elas são muito importantes para um processo de trabalho. O seu cliente, a sua cliente, né? Se ela tiver esse recurso, esse traço de caráter, é muito importante você analisar isso, porque elas são intuitivas. Então, você pode conquistar o seu cliente através dessa sensibilidade, através desse olhar intuitivo, tá? Elas sabem improvisar, elas conseguem perceber o que o outro está pensando ou sentindo, são muito intensas, sentem mais do que raciocinam. Então, elas agem também muito por impulsividade, né? Elas sentem mais do que raciocinam. Geralmente são mais sinestésicas. Elas precisam pegar, tocar, sentir, cheirar. Portanto, seu cliente, se ele tiver esse traço comportamental, ele precisa de uma experiência. Então, você precisa dar uma experiência de presente para o seu cliente, para que ele possa sentir, né? Para que ele possa tocar, sentir, cheirar, enfim. Que ele possa ter essa experiência para ele, para que ele efetive a compra do seu produto, tá? Outro traço de caráter que a gente vai ver agora é o traço de caráter. Gente, de novo, a palavra não condiz com a denominação gramatical, tá bom? É o traço de caráter psicopata. Reich denominou como psicopata. Quais são as fragilidades? Quando ela está na sua dor, no seu momento de dor, na sua desconexão com a sua essência, elas têm medo de serem manipuladas. Elas são as famosas corações de pedra. Sabe aquelas pessoas mais frias, que não sentem tanta emoção? Então, elas não gostam de sentir, elas preferem fazer. Elas usam as pessoas para se dar bem. Elas manipulam as pessoas, né? Eu tenho um pouco esse traço de manipulação. Mas, gente, se a gente entende que esse traço, na fragilidade, tem um entendimento e no recurso tem outro, a gente passa a trabalhar com muito mais potência e, por exemplo, nesse traço de manipular as pessoas, quando está no seu recurso, ela sabe olhar e enxergar quem se desenvolve melhor em cada área. Então ela sabe gerenciar, ela sabe direcionar, ela sabe coordenar, tá? São autoritárias nos seus recursos, na sua dor, se colocam como vítimas, o outro é o responsável, o outro fez isso, portanto eu não posso vender o meu produto, o meu serviço, eu preciso do outro para fazer o que eu tenho que fazer, né? Colocam as mãos na cintura e pernas mais abertas para parecerem maiores, tá? Isso é na fragilidade. Agora, nos seus recursos, olha que interessante, gente. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, esse é do comunicador, do oral. Nos seus recursos, não é esse também não. Jesus, hoje eu falei para a Ingrid que estava dando certo os meus layouts, hoje realmente, vamos lá. Isso aqui, ó, nos seus recursos, esse traço de comportamental gosta de ser reconhecida pelos seus feitos, mas não da mesma maneira que as pessoas com traço oral, tá, gente? O traço oral, ele gosta de ser reconhecido porque isso faz parte do, sabe, da emoção, do sentimento. Aqui não, aqui é o reconhecimento racional do que ele fez, do que ele produziu, tá? Eles interagem, negociam e manipulam o ambiente mais facilmente. Manipulam a favor da empresa, manipulam a favor, não é uma manipulação ruim nesse caso, tá? É uma manipulação de coordenação, gerenciamento, né? Eles colocam cada pessoa no seu devido lugar ali no seu trabalho, que sabe que essas pessoas vão se destacar melhor em cada área, tá? Eles conseguem perceber os melhores recursos das pessoas e sabem persuadir. São ótimas líderes. Conectam as pessoas para uma melhoria no seu ambiente de trabalho e melhoria no ambiente familiar. E elas possuem um perfil mais analista. Olha que interessante, tá? São pessoas que são mais do racional, menos do emocional. Elas não precisam estar em grupos, elas até vão, mas para gerenciar, tá? Agora, o outro traço, o outro perfil é o perfil masoquista. Olha os nomes, gente. Eu fico até assim para falar, mas é a denominação de Reich, né? Qual é a fragilidade de quem está
Quem está no momento de fragilidade do traço masoquista? As pessoas têm medo de serem humilhadas. São pessoas que possuem muita tensão. Ah, eu não disse. Peraí, gente, voltando, eu não disse os traços físicos do psicopata. O psicopata, ele tem traços mais triangulares. Por exemplo, o formato do rosto, ele vai fazendo um triângulo, né? Aqui, os ombros são mais largos que os quadris, ou que a cintura, né? O quadril também faz um triângulo. São mais triangulares, tá? O traço físico do perfil masoquista são pessoas que têm muita tenacidade, muita pele, aquela pele dura. Quando você pega na pessoa, nossa, você tem a pele dura, né? Sabe, aquela pessoa que tem a pele forte. São pessoas que têm o formato do rosto mais quadrado. Ombros, cintura e quadril na mesma proporção. Tá? Tem as pernas, coxa e batata praticamente do mesmo tamanho, sabe? São pessoas que têm muita força na perna, tá? E são pessoas que trancam o corpo. Elas estão o tempo inteiro trancando. Pessoas que têm um bumbum pra dentro, que ficam trancando o bumbum, sabe? Pessoas que têm muito bruxismo, que ficam trancando assim, ó. Pessoas que trancam, que ficam muito tensionadas, né? Então, gente, elas travam o corpo o tempo todo. Parecem uma panela de pressão. Elas vão engolindo, coisas que elas não querem, né? Situações que elas não querem. E aí chega um momento que elas explodem. E aí, minha filha, sai de frente. Porque são pessoas que relembram coisas do passado, tá? Eles guardam muita mágoa. Não reagem no primeiro momento. Eles sentem, seguram até não conseguirem mais, e aí eles explodem. Podem se tornar subservientes quando estão no momento de fragilidade, no momento de desconexão da sua essência, tá? Eles podem se tornar subservientes quando não dão limites. Então, olha a importância de saber disso, gente. A importância de você saber que você precisa dar limite, né? Quem tem esse perfil, olhar o seu cliente e perceber que o seu cliente precisa de uma estrutura. Esse perfil precisa de estrutura. Ele precisa saber como foi planejado. Ele precisa saber passo a passo do planejamento para se sentir confiante em comprar o seu produto ou serviço, tá? Eles não se sentem confortáveis com o improviso. Não são pessoas que gostam de improvisar. Portanto, eles precisam ter um roteiro, um planejamento muito bem estruturado, tá? E eles seguem um roteiro programado. Se você saiu daquele roteiro, eles se perdem, né? Pessoas que têm esse perfil se perdem se não tem um roteiro, um cronograma bem estruturado, um perfil bem planejado, né? Então, na fragilidade, os masoquistas utilizam dessas características, mas nos seus recursos, não é esse também, eu devia ter numerado, gente, fui falar isso pra Ingrid ontem. Nos seus recursos, eles aguentam o que ninguém mais aguenta. Eles aguentam muitas coisas. Eles têm muita força, não só física, mas a força mental de aguentar qualquer parada, tá? Eles são fortes fisicamente, né? Aquele que eu disse, tem uma pele rígida, um músculo, eles são aquele músculo duro, por mais que eles possam até ser um pouco mais, estar acima do seu peso, o músculo é duro, é forte, tá? Eles escolhem o que eles querem aguentar nos seus recursos. Quando eles estão conscientes de quem eles são, quando eles estão conectados com as suas essências, com a sua essência interna, eles sabem sim escolher o que eles querem aguentar. Olha a importância de saber disso, gente. Eles colocam a sua força à disposição do outro com limite e não mais sendo subserviente. São leais, são pessoas extremamente leais. Portanto, se você tem um cliente como esse e você dá uma estrutura, um embasamento para esse cliente, né? E você trabalha com esse cliente com um roteiro específico, eles vão se tornar clientes fiéis, leais, né? São mais detalhistas, gostam de analisar os detalhes, gostam de olhar os detalhes, são fiéis, como eu disse agora, se adaptam à pressão,
Então, dentro de uma equipe de trabalho, eles se adaptam muito mais facilmente a uma pressão. Se tem uma meta para concluir, eles têm muito mais força mental e física para concluir essa meta e aguentar esse tempo, né? Ah, não tem tempo, é para ontem. Eles têm mais essa força interna, tá? Possuem um perfil mais planejador. São metódicos, gostam de planejar. Eles preferem planejar as suas viagens, planejar o dia de almoço no domingo, planejar a sua vida financeira, planejar a sua vida toda, tudo. Eles gostam de planejar. Então, olha a importância de conhecer estes perfis, tá? Agora a gente vai para o outro perfil, que é o perfil do rígido. Gente, aqui eu não mudei, né? E é o nosso último perfil, tá? Lembrando que todas nós possuímos os 5 traços de caráter, 5 traços de personalidade, com os nossos recursos e as nossas fragilidades. Mas existem 2 que são mais proeminentes. E aí vem o perfil do rígido, onde eu me encaixo também, tá? Tanto na fragilidade quanto no recurso. Por que é importante reconhecer a fragilidade, gente? Porque quando você está nesse momento, você sabe que isso faz parte da sua essência e que você pode ressignificar para um recurso, né? Então, olha só, na fragilidade, as pessoas que são rígidas, elas têm um corpo mais torneado, né? Formato do músculo mais aparente. São pessoas que têm o corpo mais, cintura mais afinada, ombro e quadris na mesma proporção, tá? Tem músculos na perna formados, aquela batata da perna mais moldada, tá? Tem o rosto os traços são mais alinhados, a medida é mais correta, né? Mais certa, tá? Nas dores, na fragilidade, elas têm medo da traição, têm medo de se sentirem traídas, porque dos 3 anos e meio aos 5 anos, elas começam a entender que existe outra pessoa além da mãe, que é o pai, né? Elas começam a perceber que existe uma relação não só dela com a mãe, mas da mãe com o pai e dela com o pai. E isso traz uma triangulação. Essa triangulação traz uma percepção, dependendo da situação, de traição. Eu fui traída pela minha mãe porque minha mãe está com meu pai. Eu fui traída pelo meu pai porque meu pai está com a minha mãe. Isso a gente vai carregando ao longo da nossa vida adulta com outras pessoas, com amigos, com companheiros de trabalho. Por isso a importância de olhar para isso. Nas suas fragilidades, quando estão desconectadas da sua essência, elas têm medo da traição. São questionadoras, perfeccionistas, buscam incessantemente a perfeição em tudo. Nesse caso de fragilidade, a perfeição aqui, ela se encaixa no seguinte sentido: nada é bom o suficiente. Nada é bom. Então, por isso, eu deixo de produzir, eu deixo de fazer, eu deixo de vender, eu deixo de atuar, porque nada é bom. Nada vale a pena. Entende? Quando você está desconectada da sua essência. Mas quando você está conectada com a sua essência, esse perfeccionismo te faz competir com você mesma no sentido de: agora eu vou fazer um pouco melhor, agora eu vou fazer um pouco melhor, agora eu posso aprimorar nisso, 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 nisso. Entende a importância de entender a fragilidade e os recursos de cada traço de caráter? Tá fazendo sentido para vocês, gente? Fala aqui para mim. São pessoas que nas suas dores, nas suas fragilidades, são muito questionadoras, né? Buscam sempre estar ocupadas de algo. Elas não se permitem um momento de pausa, um momento para elas próprias, um momento de relaxamento, porque elas entendem isso como fraqueza. Gente, esses momentos é que vão impulsionar você para dar novos passos, mas as pessoas que têm esse traço de caráter, se elas estão desconectadas da sua essência, elas entendem esses movimentos como fraqueza. Por isso elas não se permitem dar tempo para elas próprias, dar tempo para se cuidar, se amar, né? Se valorizar, dar tempo para as coisas acontecerem. Tá? Elas estão sempre buscando fazer milhões de coisas, milhões. É aquela síndrome da Mulher Maravilha, que quer fazer milhões de coisas. Tanto você vê o corpo da Mulher Maravilha bem formado, bem, né? Cintura fina. Tudo faz parte, gente, desse estudo. Olha que interessante.
né? O que acontece? Elas são muito críticas com elas próprias, em primeiro lugar. Elas se criticam tanto, mas tanto, que elas acabam deixando de executar, de planejar, né? Elas acabam deixando de expor a sua verdade, a sua autenticidade, as suas capacidades para o mundo, porque ela se critica demais. São extremamente controladoras. Elas controlam tudo o tempo todo. Elas controlam aonde está o copo na gaveta, no armário, se ele está no lugar certo. Entende? No seu momento de fragilidade, de dor. Elas se preocupam muito com a aparência. Muito, muito. Então elas enxergam defeitos em muitas coisas em si, né? Elas olham, elas enxergam, elas se criticam o tempo todo, então elas só enxergam defeitos. Então elas se preocupam muito em aparentar estar melhores, tá? Elas não descansam a mente. Elas têm dificuldade de confiar, né, nos seus próprios... Elas têm dificuldade de confiar nos seus próprios... O que tá escrito aqui? Nas pessoas. Desculpa, gente. Elas têm dificuldade de confiar nas pessoas, tá? Elas não confiam em si próprias, porque como é que elas vão confiar nas pessoas? Por isso a importância de entender, porque seus clientes podem ter esse perfil e estarem no momento de fragilidade e elas não conseguem confiar no que você expõe, no que você vende, né? Na sua consultoria, na sua mentoria. Então é importante você dar essa segurança para essa pessoa que tem esse traço de caráter, tá? Mas quando ela está no seu maior recurso, elas são extremamente proativas. Elas possuem visão, elas se adaptam a vários tipos de ambientes. Elas são extremamente competitivas e aí eu digo aqui no lado bom da competitividade. Elas olham para a competitividade para elas mesmas. O que eu posso fazer de melhor? Né? Como eu posso aprimorar isso daqui? Como eu posso melhorar esse layout? Como eu posso melhorar o meu projeto? Como eu posso fazer de uma maneira diferente? Então, isso é importante nesse recurso, tá? Elas são competitivas, elas competem com elas próprias e não mais com os outros. Nas dores, ela compete com o outro. No seu recurso, ela compete consigo própria. E essa competição é saudável. Não é aquela competição de se martirizar, de se criticar enquanto elas estão no momento de dor, né? No momento do seu recurso, da sua conexão com a sua essência, elas competem consigo mesmas de uma maneira saudável. Hoje eu fiz essa imersão. Amanhã eu vou fazer o terceiro dia de imersão. Como eu posso ser melhor no terceiro dia de imersão? Como eu posso adaptar alguma coisa que eu deixei de falar hoje dentro do terceiro dia de imersão? Entende? Elas são enérgicas, elas têm energia, elas dispõem de energia e elas energizam outras pessoas. Então, quando você está com seu cliente, se você tem esse traço de caráter em você, de personalidade, você pode trazer, né, da sua energia, você pode dissipar essa energia para outra pessoa. Ela vai sentir essa energia em você, se você estiver conectada com a sua essência, né? E o seu cliente, se ele tiver esse traço de caráter, ele vai ter mais energia para comprar o produto de você. Esse tipo de cliente, ele espera o resultado. Ele quer saber que resultado ele vai ter no processo. Que resultado ele vai ter na mentoria, que resultado ele vai ter na consultoria, tá? São pessoas persuasivas. São conectadas, elas se conectam com as outras pessoas, elas olham e conectam com o olhar com as outras pessoas, a importância de olhar nos olhos, né? Elas gostam de brilhar, de seduzir, elas vão até o fim em tudo, elas têm essa resiliência, elas não se permitem desistir no meio do caminho. Então elas vão até o fim quando elas estão conectadas com a sua essência. Quando elas estão no seu recurso de fragilidade, desconectadas, elas são desmotivadas e não vão até o final, tá? Buscam por novos planos e projetos. Então ela está o tempo todo antenada, o que vem de novo do mundo, de acordo com o que eu faço, o que vem de novo de outras coisas que vão me trazer poder criativo, né, como empreendedora. Elas possuem consistência, elas atraem, seduzem, né, com o olhar, com a energia, com a expressão, com a persuasão, tá? E geralmente elas são mais visuais e não tô enxergando aqui, diz pra mim o que tá escrito aqui. E possui um perfil mais executor.
tá? São pessoas que enxergam o resultado lá na frente. Quando elas não estão nos seus recursos, elas atropelam o seu planejamento. Elas atropelam o momento presente. Então, por que a importância de olhar para isso? Porque elas podem atropelar o seu processo, não estar em presença plena na sua caminhada como empreendedora e querer só o resultado lá na frente. E aí, quando elas não obtêm o resultado, elas não entendem. Elas se sentem traídas porque elas não obtiveram o resultado. Mas é porque elas atropelaram os processos. Por isso a importância de, para esse perfil, né, para que ela possa chegar ao resultado efetivo, que ela possa planejar mais, ter um perfil mais planejador, tá bom? E analista. Então, gente, esses foram 5 traços de caráter estudados, né, por William Reich. E aqui eu trago também a visão comportamental, né, que eles, né, executor, comunicador, analista, planejador, e trago também a visão sistêmica, né, sensorial, a acuidade sensorial. São mais auditivos, visuais, sinestésicos. Eu trouxe esse compilado aqui para vocês entenderem como a gente funciona como ser humano e como os nossos clientes funcionam, tá? Então eu queria que vocês pegassem esses recursos e essas fragilidades e pudessem olhar dentro de vocês, né? Aonde você está nesse momento? Poxa, nesse momento eu tô na fragilidade, eu tô num momento de fragilidade, de desconexão com a minha essência. Então eu tô trazendo aqui, se eu tenho um perfil, né, mais de planejador, eu tô aqui uma bomba relógio, eu tô a ponto de explodir. Eu não quero lidar com improviso, mas eu tô improvisando muito, como é que eu faço? Então vamos planejar, né? Seja mais metódico, organize um roteiro para que você não se perca neste improviso, né? Na sua fala, na sua aula, na sua imersão, na sua venda, tá? Esses foram os 5 traços. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido para vocês. Amanhã a gente vai trabalhar a produtividade robótica versus a produtividade orgânica. E amanhã, depois disso, eu vou falar para vocês tudo que vai ter dentro do curso Mentoria Empodere Sua Abundância. Eu espero você amanhã, eu espero que você aprenda aqui, né, algumas coisas que talvez você já não tenha conhecimento. As que já tinham conhecimento de tudo isso, é sempre bom a gente rever, porque traz novos insights pra gente, né? Então, eu espero que você usufrua desse primeiro dia de imersão que tá gravado, do segundo dia de imersão hoje, que eu vou deixar gravado também, para que você possa ver até o final, trabalhar aí, né, os seus recursos, olhar para suas fragilidades com um olhar observador, olhar para essas fragilidades como uma forma, um caminho de você aprender com essas fragilidades e transformá-las no seu melhor recurso, tá bom? E os seus valores principais. Tragam os seus valores principais com vocês para sua vida agora adulta, não os valores que você trouxe familiares, da cultura, da sociedade, os valores que são só seus. Assim você vai empreender com a sua verdade, com a sua autenticidade, conectada com a sua essência, desbloqueando o seu poder, desbloqueando a abundância interna que existe dentro de você para gerar riqueza externa, lucro financeiro, qualidade de tempo, liberdade geográfica, a riqueza externa que você desejar, tá? É isso, minhas amadas. Gratidão, portanto, gratidão pela atenção, pelo carinho, pela honra. Até amanhã no mesmo horário e a gente vai falar sobre produtividade robótica e produtividade orgânica. Eu espero você. Grande beijo.